Hoje a gente tem uma super live, uma live que a gente vai falar, eu acho que de assuntos do interesse de todos. Então, você tem a Natália Mendonça, que vai vir falar sobre impulsionamento, o Lucas Mota, que vai falar sobre produção de foto e vídeo, a Fernanda Camargos, que vai falar sobre o WhatsApp, a Fabiana Sampaio, que vai falar sobre em relacionamento com influenciadores e imprensa. Tem também a Noeli Becker, que vai falar sobre contabilidade, prestação de contas, e vocês vão gostar muito, o Dr. Gustavo Kanfer para falar sobre legislação. Mas antes da gente começar, eu acho que com os nossos convidados, eu gostaria de falar um pouquinho. Na live de hoje, a gente tem praticamente um esquenta para o que será o período eleitoral que começa no dia 27 de setembro deste ano. Muita gente vem metendo o pé pelas mãos nos últimos dias. E esse foi um dos motivos que eu resolvi fazer a live agora. Geralmente eu gosto de fazer um esquenta um pouquinho mais para frente, ali perto do dia 25, 24, mas eu estou vendo muita gente entrando com conteúdo que não deveria no momento. E aí é muito difícil falar sobre isso, porque os candidatos já estão sobre uma ansiedade muito grande, você tem candidatos que estão colocando propostas na rua, já tem gente pedindo voto com número e tudo mais, tem gente que faz live com um artista, tem gente que faz sorteio nas suas redes sociais. Então assim, a história está muito bagunçada. E ainda tem um impulsionamento de conteúdos também, que é um problema na pré-campanha. Então, eu quero primeiro falar de algumas questões aqui que servem para você, ou que vai sair candidato, ou você que vai trabalhar numa campanha. O que eu gostaria de dizer? E aí, primeiro para os dois, tá? Campanha eleitoral é baseada em tempo. Quando você pensar numa campanha, é diferente de você querer vender um chocolate, vender um carro, em que fica mais fácil, já é mais tangível para as pessoas. Ok? Então, quando você pensa em campanha eleitoral, você tem que pensar em mandar, você fazer a conversão do pensamento do que está na cabeça de um candidato para aquilo que está na cabeça do eleitor. Então, se eu quiser vender uma latinha de refrigerante, é fácil, porque as pessoas já sabem o que é um refrigerante. Então, mesmo que seja um novo sabor, ela já tem ideia do que é, para que serve, ou como é que ela faz para usar. Quando a gente fala de ideia na política, é diferente. A perspectiva para o eleitor tem que ser uma perspectiva inspiracional. É uma ideia que vai melhorar a vida do eleitor em algum momento, ou em várias dimensões. Quando a gente fala na política para mobilização, ou seja, para militância política, só a ideia do que vai melhorar não resolve. Eu preciso ter uma perspectiva de poder. Política é perspectiva de poder. Então, quando um candidato vai falar com o seu militante, ele está falando sobre a ocupação de espaços no futuro. Quando um candidato fala com a população, ele fala do atendimento de uma demanda. Então, a gente tem que deixar bem claro que uma candidatura política, ela trata de resolver um problema de alguém. Ela não trata, basicamente, de uma questão individual, de um candidato ou de outro, mas sim de resolver o problema de alguém. Seja do eleitor, seja do militante. Então, tendo isso em consideração, o que você deve falar para as pessoas em cada tempo? Eu gosto de pensar na comunicação política por etapas. Então, eu gosto muito de usar a questão de você primeiro pensar na história toda que você vai contar, depois você fragmenta a história em trechos. Então, assim, se eu tenho que passar uma narrativa de que o meu candidato é melhor por, 5 motivos, eu vou separar esses 5 motivos em fases. Então, eu não vou sair falando 5 motivos no primeiro dia de campanha. Eu tenho que preparar o ambiente para que aí sim eu possa falar dos motivos. Então, as campanhas, elas costumam ser divididas em 3 fases, que agora todo mundo quer bagunçar. A primeira fase é a fase da empatia, que é a fase da sensibilização.
é a fase em que você tem que mostrar para o eleitorado ou para a militância, é importante, que você conhece os problemas de cada um. Então, se você vai para uma candidatura à vereança, você tem que mostrar que você conhece os bairros em que você vai trabalhar, você conhece as regiões das quais você está pretendendo ser um representante ou um tema. Então, assim, não, eu quero ser vereador porque eu quero melhorar a educação na cidade. Tá bom, não tem problema nenhum. O que te credencia para melhorar a educação na cidade? Sabe, quem são os influenciadores da educação que você vai trazer para dentro da sua campanha para mostrar que você conhece e que pode ser um representante da educação? Se você vai ser um representante de bairro, a mesma coisa. O que te credencia para representar o bairro? Bom, você deve conhecer as ruas pelo nome, você deve conhecer os moradores mais antigos, você deve conhecer os problemas de cada rua e as demandas que a população tem daquela região. Por isso mesmo que eu costumo falar que quem faz campanha na cidade toda é prefeito. O vereador deve fazer campanha nas regiões em que ele é mais conhecido, porque senão você vai gastar muito tempo em regiões que você vai ter pouco voto. Esse é um erro muito comum. Campanhas de vereador que resolvem fazer campanha na cidade toda. Primeiro que você não tem fôlego para isso. Para você fazer campanha na cidade inteira, você teria que conhecer a cidade inteira. Então, o que eu sempre recomendo? Escolha aí 3 bairros ou uma região predominante em que você tenha conhecimento daquela região para que você consiga passar isso para as pessoas. Você vai ter 40, um pouco mais, se não me engano são 47 dias para passar que você conhece isso. Então, assim, vamos pensar do fim para o começo, tá? Se você é candidato à vereança, você tem que mostrar que você conhece muito bem um bairro ou as demandas daquela região. Se você é candidato a prefeito, você tem que mostrar que você conhece muito bem os problemas macros da cidade e que você tem uma visão de futuro compatível com aquilo que as pessoas mais desejam. Isso é o mais importante. Então, vereador é como se fosse um zelador e o prefeito é como se fosse o síndico. Vamos deixar assim para ficar mais fácil. Vereador, zelador, prefeito, síndico. Ok? Muito bem. Então você tem que projetar lá na frente com quem você vai falar. Quem que é o seu público predominante? Meu público predominante são os moradores desse bairro que tem de tal a tal idade. Meu público predominante são as entidades de terceiro setor e assim vai indo. Quando você descobre quem é teu público predominante, aquele que você vai atacar mais, e você descobre para onde você tem que levar a sua campanha, vai ficar mais fácil. Aí você entra com o tempo. Qual que é o tempo que você tem para uma campanha? Eu tenho o período da pré-campanha e o período da campanha. No período da pré-campanha, as pessoas estão procurando um político? Não necessariamente. Período da pré-campanha, as pessoas ainda não começaram a olhar para a política como você gostaria que ela olhasse. Quem está procurando político nesse momento somos nós. Nós que trabalhamos com marketing político, com comunicação política, nós somos uns tarados pela política. Então, a gente acha que está todo mundo interessado, quando na verdade, quem está interessado nisso somos nós. Quanto mais você coloca foto com marca, com partido, com slogan, mais distante do eleitor você fica a cada dia. Então, 2018, o eleitor elegeu o antissistema. Você teve o presidente Jair Bolsonaro que representava o antipolítico. Não interessava que ele era político, mas ele não dava os passos como político. Ele se mostrava o anti. As coisas não mudaram muito. Os eleitores, eles continuam meio chateados com o sistema. Então, quando você bota aquele card com a frase, com o logo, você não está ganhando espaço, você está perdendo espaço. Pô, professor, então o que eu tinha que fazer? Você tem artigo, você tem live, você tem foto sua mesmo, foto de verdade, sabe uma foto? Aquela foto que você não vai botar marca em cima, você não vai botar nada. Então, você tem que agir como uma pessoa normal, assim, você não tem que agir como candidato. Então, você vai falar de uma situação do bairro, você tem que ter uma foto sua naquele bairro.
você vai falar sobre educação, você tem que ter alguma foto que remeta a pessoa àquele conteúdo que você quer abordar. Então, pode ser uma foto sua de estudante, pode ser uma foto sua em sala de aula, dando aula, pode ser uma foto de uma professora sua. Ou seja, você tem várias formas de falar de um assunto sem necessariamente ter que colocar um card montado como se fosse campanha política. Eu não quero nem ver os comentários que estão sendo publicados. Maíra que vai morrer com esse negócio, porque eu tenho certeza que vai ter gente falando: ah, meu Deus, eu estou fazendo errado. E tá. É uma luta. Eu tenho uma luta constante com as campanhas, porque o candidato raramente é um conhecedor de comunicação política. Ele é conhecedor do quê? Da matéria dele. Às vezes de pedir voto, de falar com mobilização, mas a comunicação política mudou. Esse negócio de marcação com foto, aquela foto em que o cidadão está botocado, ele está plastificado, aquilo é coisa de campanha televisiva. Na televisão está todo mundo maquiado, a luz, o som, está tudo modulado. Na internet não é assim que funciona. Pode ver que o presidente Jair Bolsonaro, quando queria mostrar que ele era um cara do povo, o que ele fazia? Uma live em cima de uma prancha de surf. Você acha que aquilo ali não era pensado? É lógico que é pensado, porque ele quer mostrar que ele é uma pessoa comum, que ele não era um político tradicional, que era penteadinho com um fio tradicional, que passou quilos de maquiagem. Ele queria mostrar que ele era uma pessoa como todas as demais pessoas. Entendeu a importância disso? Então, quando você for trabalhar na comunicação, você tem que trabalhar na comunicação levando isso em consideração, que se você quiser se aproximar do eleitor, quanto menos político você parecer, melhor vai ser. Professor, então eu realmente estou fazendo tudo errado. Existe uma grande chance de estar. Sinto muito. Mas eu não vou falar, não vou tentar adorar a pílula para vocês, não. Bom, então, o que você vai fazer agora? Está fazendo errado? Não tem problema. Para e vai para o caminho certo. Até o dia 27 de setembro, você tem que criar reputação. E essa reputação não é a sua reputação como candidato ou candidata plastificado. Essa é o que você tem que fazer como pessoa, como conhecedor do tema que você vai abordar. Então, se você vai fazer uma publicação que vai falar de uma data comemorativa, essa data comemorativa você tem que mostrar que você conhece o porquê daquela comemoração. Não é assim, Feliz Dia do Cavalo. Então, assim, isso não quer dizer nada. Você tem que mostrar por que aquele dia é importante, o que você tem que pensar naquela data, quantos, sei lá, se você já teve um cavalo. Estou dando aqui um exemplo, tá, pessoal? Bom, então, como é que vai funcionar a campanha neste ano? Quando começar o dia 27, de fato, é o teu momento de colocar o bloco na rua. Até lá, divulga a tua lista de transmissão. Arruma o teu site, publica conteúdos que tenham a ver com a tua região, organiza lives para falar sobre o tema que você tem influência. Então, assim, se eu fosse candidato a vereador, eu teria pelo menos uma live por semana para falar sobre problemas do bairro ou dos meus bairros. Só que eu não ia falar assim aberto, tá uma live. Eu ia falar só assim, olha, a live da semana que vem é uma live para a gente falar sobre os problemas da educação. A live da outra semana eu vou falar só sobre zeladoria. Na outra semana eu vou falar só sobre saúde. E aí eu ia chamar para essas lives influenciadores e aí eu tenho que explicar, meu Deus, porque vocês entendem errado quando eu falo influenciador. Influenciadores que tem a ver com o tema. E não é para eu trazer a blogueira de moda, a pessoa que faz Instagram de unha. Não é para eu trazer um youtuber. Não. É para você trazer pessoas que são referência nos seus temas ou nas suas regiões. Então, para mim, sabe quem que é um influenciador para mim? O dono do mercadinho. O dono do mercadinho, para mim, é influenciador. É a frentista do posto de gasolina, para mim, é uma influenciadora. Pessoas que todo mundo vê quando convive, entendeu? É a pessoa, para mim, que
está lá atrás do balcão da padaria. Ela é uma influenciadora. Com quantas pessoas a menina da padaria fala? Você já pensou nisso? Quantas pessoas veem ela, consideram que ela faz parte do dia a dia? Isso é um influenciador. Uma liderança do bairro, alguém que seja um pastor de uma igreja evangélica, um padre de uma igreja católica. Aí eu chamo no meu canal para a gente discutir os assuntos do bairro. Entenderam como é que funciona? Isso é influenciador. Eu, se fosse candidato a vereador, estava fazendo pelo menos 1 ou 2 lives por semana. Se eu fosse candidato a prefeito, eu estaria marcando lives regionais. Hoje eu falo só com o pessoal da Zona Sul, amanhã eu falo só com a Zona Leste, o outro dia eu falo só com a Zona Oeste. Então, você tem que marcar lives, e lives assim organizadinhas, sabe? Como essa aqui. Você sabia que essa live ia acontecer, você foi avisado que ela ia acontecer, não é à toa. Eu marquei ela com antecedência, você tinha uma página para explicar o que era essa live, ou seja, aqui não é bagunça não. Você vê que tem pessoas aqui que elas estão aqui para me ajudar, mesmo quando elas tentam atrapalhar. Então, assim, mas elas estão aqui para isso. Então, não pode ser uma live bagunçada. Essa é a questão. Então, eu estaria fazendo essas lives que, na verdade, o que são essas lives? Eles são, vamos dizer assim, a troca, né? Porque antes nós fazíamos encontros com essas pessoas. Eu estaria fazendo encontro numa quadra, encontro em vários lugares, só que a gente tem o Covid. Como é que eu vou botar 500 pessoas numa quadra? Não tem como. Mas eu consigo falar com 500 pessoas numa live. Isso dá. Quantas pessoas já tem na live hoje aí, Daniel? 850. Ó, já estamos com 850 pessoas na live. Diz pra mim, como é que eu ia reunir 850 pessoas agora para falar de comunicação política? É praticamente impossível. Olha a quantidade de gente que está aqui. Então, o político precisa começar a entender que uma live não é assim. Eu não estou falando com a tela, eu estou falando, quando eu olho para a lente que eu estou usando aqui, eu estou falando com 850 pessoas de uma vez só. É muito melhor eu parar dia sim, dia não, para fazer uma live desde que bem organizada, do que eu ficar fazendo reuniãozinha de 30, reuniãozinha de 20. Ah, não posso fazer a live porque marcaram ali para eu ir não sei aonde para falar com 15 pessoas. Cara, sabe, vamos ter um pouco de noção estratégica. Nós estamos falando de eleição é voto. Para ter voto não é eu falando com 15, com 10, com 20, eu tenho que falar com 800. Entende a diferença? Não estou dizendo que não é para fazer a reunião presencial. O que eu estou dizendo é que se você não se preparar para uma live, não organizar a live direito, você vai perder tempo. Bom, minha recomendação ao final é o seguinte: nós temos aí 21 dias para o início do processo eleitoral. O que você fizer nesses 21 dias vai te deixar tranquilo para quando começar o processo eleitoral de fato. Então, assim, quem vai defender um projeto pode já coletar os depoimentos agora, com celular mesmo. Pega lá o curso do Lucas para aprender como faz isso usando um celular, com microfone barato, e coleta os depoimentos agora, porque quando começa a campanha você não tem tempo. Não deixa para fazer os seus cardzinhos, as suas coisas na campanha. Você tem lá, a gente montou curso para que você mesmo faça a sua própria arte. É o curso da Fernanda Camargos. É só fazer isso. Não dá tempo, falando ainda das coisas da Fernanda, não dá tempo de você fazer lista de transmissão tão bem organizada com a campanha rolando. Você tem que fazer as listas de WhatsApp agora, é hoje. Então, assim, não vai dar tempo depois. Confie em mim. Quando começar o dia 27, quando der esse motor aí, todo mundo vai sair correndo, cada um para o lado. O negócio vai ser doido. É o fogo no parquinho, como dizem. Então, assim, não deixa de fazer essas coisas. O impulsionamento de conteúdo. Você tem que abrir a conta agora. Para ter impulsionamento tem que ter site. Tem que ter um e-mail próprio. A professora Natália Mendonça, ela explica um jeito de fazer sem site e sem e-mail. Ela tem esse negócio lá, tem um caminho no curso dela que dá para fazer sem site, sem e-mail. Mas é perrengue, estou avisando. Então assiste logo o curso da Natália Mendonça, porque assim, você tem que fazer agora. Está aqui embaixo já, bota aqui embaixo o negócio mesmo, põe aí. Tem também o curso da Noeli para processação de contas. Tem documentação que você tem que separar agora. Se você não entregar a documentação, se você não fizer as coisas que tem que fazer,
você vai ter a tua candidatura negada. Então pega o curso da Noeli, assiste ele já para saber o que está acontecendo. Em relação ao relacionamento com influenciadores e jornalistas, você não faz relacionamento enquanto você está pedindo voto na rua. Pelo amor de Deus, você faz um relacionamento com o jornalista agora também. Agora é hora de você pegar a lista dos jornalistas da região. Agora é hora de você montar o seu texto de apresentação, de gravar um vídeo, de popularizar as suas redes sociais, de entregar os seus caminhos. Então faz o curso da Fabiana já. Fala, pô, professor, vou ter que estudar pra caramba. Não, meu amigo, não vai não. Campanha é coisa fácil, qualquer um faz, né? É por isso que só tem um percentual bem pequeno que é eleito. Vocês já repararam isso? A quantidade de candidato que tem para o número de vagas? Então, boa parte, quando eu vou fazer uma palestra para candidatos à vereança, eu pego uma sala lotada com 100 e eu sei que daqueles 100, 4 vão ser eleitos. Essa é a proporção. É um negócio de 25 para 1, 20 para 1, 30 para 1. Coisa de doido. Então, assim, para a pessoa estar entre aqueles que vão se eleger, não tem um outro caminho a não ser que você saiba o que fazer na hora certa. Então, pega essa pré-campanha ainda, pega esses 21 dias que você tem e estuda, pelo amor de Deus. Eu estou falando, porque depois vocês vão falar, faltou uma semana. Se tivesse mais uma semana, eu teria ganhado. Eu escuto isso todos os anos. Se a eleição tivesse mais 2 dias, fulano tinha ganhado. Se eu tivesse começado uma semana antes, eu teria ganhado. Todo ano eleitoral é a mesma coisa. E eu não estou nisso faz 2 meses, não. Então, eu vejo candidato pobre e candidato rico se equilibrar na preparação. O candidato que se prepara, ele tem uma vantagem competitiva no outro muito grande. Se ele já produziu coisas que ele precisava agora, quando chegar o período da campanha, ele vai poder pedir voto livremente. Então, quem vai impulsionar, abre conta agora, faz tudo agora. Eu acho que eu meio que dei um geral aqui. Falei dos cursos da Fernanda, falei da questão da contabilidade, falei do impulsionamento, falei do relacionamento, falei da produção de foto e vídeo. Faltou falar de mim? Faltou falar de mim. Olha só, ainda bem que o Daniel falou aqui, porque eu realmente, eu já falo de todo mundo porque é um costume. Ainda tem. Se você ainda não é aluno do Eu Vereador, não é aluna, entra no Eu Vereador. É um curso de 6 horas que vai te explicar o que fazer em cada etapa. No Eu Vereador você tem estratégia do jogo. Ali você tem o mapa, você tem os conteúdos, você tem um guia de conteúdos para os principais momentos de uma campanha. Se você é profissional de comunicação ou vai fazer uma campanha com dinheiro, aí não é o vereador não. Vai fazer uma majoritária, é guia do marketingpolitico.com.br. O guia do marketing político é o que você precisa para treinar a equipe, para fazer toda a parte, o curso da Natália de impulsionamento está dentro dele, os outros, o do Cânfer, o da Noeli, o da Fabiana não são cursos que vão para dentro do guia, você tem que comprar separado. Agora, o curso da Natália está lá, impulsionamento está lá, o curso de WhatsApp da Fernanda também está lá. Então, o guia do marketing político foi um negócio que a gente levou muito tempo para montar, porque é o que tem de mais completo de conteúdo para profissionais de comunicação e para quem vai fazer uma campanha com um pouquinho mais de recursos. Para vocês terem uma ideia, toda a campanha que eu faço, eu paro os profissionais para assistir as aulas do guia. Não tem conversa. Mas isso acontece comigo, tá? O candidato vira para mim e fala, como é que é, Vitorino? Você vai pegar e vai botar o pessoal 2 dias inteiros para assistir curso? Vou. Lógico que vou. É melhor você saber para onde você vai e dedicar 2 dias nisso do que você correr os 47 dias sem saber para onde você vai chegar. Porque se você for no caminho errado, não tem como voltar. Então, pessoal, essas eram as minhas recomendações finais aqui para vocês. Peguem o tempo para estudar. Deixa de moleza. Se você já é meu aluno no Eu Vereador, pega hoje, amanhã e assiste tudo de novo. Cada vez que você assistir, você vai ver um negócio diferente. Se você ainda não é meu aluno nos cursos, se matricule e assista agora. Para de ficar de onda. Campanha é coisa séria. E vou dizer uma coisa para vocês.
campanha cara é aquela que você perde. Desejo muito sucesso para cada um em suas campanhas, nos seus desafios. Até mais, pessoal!